Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos bem-vindos novamente à Química do Aula em Casa. Eu sou a professora Darlinda Monteiro e o conteúdo de hoje será sobre a teoria atômica de Bohr. Bohr ele foi um gigante da ciência. E ele não era químico, não. Bohr, ele era físico. E ele ficou bastante famoso por causa do seu modelo atômico, conhecido também como modelo atômico de Rutherford-Bohr. Aí você deve estar se perguntando, por que Rutherford-Bohr, né? Porque o Bohr, ele continuou os estudos do modelo atômico de Rutherford, tá bom? O que ele fez? Ele corrigiu algumas falhas nesse modelo. Esse modelo baseia-se no sistema planetário, onde os elétrons, eles giram em torno do núcleo, tá? Da mesma forma que os planetas giram ao redor do Sol. E aí nós temos na cartela, né, como é que ele ficou esse modelo de Bohr. Baseia-se no sistema solar, como eu acabei de falar para vocês, né? Agora, para o Bohr, os elétrons, eles não ficam girando à toa. Eles não ficam girando em qualquer posição, não. Para Bohr, os elétrons, eles giram em órbita. Ei, guarda essa informação. Ao redor do núcleo atômico, agrupados em níveis energéticos. Aí você deve estar curioso. Professora, a senhora disse que o Bohr foi um gigante da ciência. E quem é esse Bohr? Vamos conhecer a biografia dele? Biografia de Bohr. Por volta de 1909, durante seu doutoramento na Universidade de Copenhague, Bohr se dedicou a trabalhos sobre a interpretação das propriedades físicas dos metais, tendo como base a teoria do átomo desenvolvida por J.J. Thomson, em 1904. Em sua tese, Bohr mostrou que a dinâmica clássica e a mecânica estatística aplicada ao átomo de Thomson cancelavam as contribuições diamagnéticas e paramagnéticas para a susceptibilidade magnética. Esses primeiros resultados obtidos por Bohr fizeram-no deslocar-se até Cambridge, na Inglaterra, a fim de discuti-los com o próprio Thomson. A estada de Bohr em Cambridge foi uma decepção para ele próprio, já que os múltiplos afazeres de Thomson não lhe permitiam discutir em detalhes com o cientista dinamarquês as críticas que este fizera ao seu modelo atômico. A dificuldade em discutir sua tese com o pessoal de Cambridge deu convicção a Bohr que os doutos da comunidade científica daquela cidade inglesa não estavam dispostos a aceitar que um jovem estrangeiro apontasse seus erros. Segundo seu modelo, o átomo era como um sistema solar em miniatura, com um núcleo no centro, positivamente carregado, contendo quase toda a massa atômica, e tendo elétrons leves e negativamente carregados girando em torno desse núcleo, em órbitas circulares. Então, gente, a gente viu aí a contribuição, né, que Bohr fez para o átomo de Rutherford. O Bohr, ele foi aluno de Thomson, que foi um outro cientista que estudou sobre o átomo, né? E o Bohr, na sua tese de doutorado, ele encontrou algumas falhas no modelo de Rutherford. Ele procurou Rutherford, né, para fazer essas discussões sobre essas falhas, mas devido aos diversos afazeres de Thomson, ele não conseguia conversar com Thomson. E aí ele ficou chateado, mas vocês nem sabem o que aconteceu. Ele encontrou com Rutherford. E o Rutherford já conhecia um pouco da fama do Niels Bohr, né? Porque ele era um grande cientista. E aí ele disse assim: ei, Bohr,
Você quer fazer um curso comigo experimental sobre medidas radioativas? E na hora, o Bohr aceitou, tá bom? E aí ele começou a estudar as dificuldades teóricas encontradas no modelo de Rutherford, que são duas: a instabilidade dos elétrons nas órbitas e as dimensões dessas órbitas. E aí ele propôs aqui, ó, a existência de um núcleo e elétrons orbitando em sua volta. Para Bohr, tá? Os elétrons, eles tinham uma órbita fixa e tinha uma energia definida. E aí, aqui nós temos o modelo atômico de Bohr. Observem aqui, né, que já estamos definidas as camadas aqui, ó. Observem que já existem as órbitas, que são designadas por letras. Então, os elétrons, eles não ficam mais girando em qualquer posição. Os elétrons, agora, eles têm uma camada, um nível de energia onde eles ficam. Ó, atenção, esse nível de energia aí, a quantidade de energia é específica. Em 1913, Niels Bohr, fazendo diversos experimentos e ensaios matemáticos, ele elaborou os seguintes postulados. O primeiro, muito importante: na eletrosfera, os elétrons não se encontram em qualquer posição, como afirmava Rutherford. Eles giram ao redor do núcleo em órbitas fixas e com energia definida. As órbitas ele chamou de camadas eletrônicas ou níveis de energia. Elas podem ser representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q e por números de 1 a 7, porque são conhecidas apenas 7 camadas. Outra informação: os elétrons, eles podem se movimentarem na camada eletrônica. Agora, quando eles fazem isso, eles não absorvem e nem emitem energia. Somente quando eles é dado uma certa energia para os elétrons. E aqui nós temos a representação novamente do modelo de Bohr. As camadas ou níveis de energias, né, já identificadas pelas letras, né? E aqui nós temos o elétron, porque Bohr ele propôs o seguinte, que os elétrons, eles podem sim absorver energia e saltar para um nível mais energético. Agora, quando ele retorna para o seu orbital de origem, ele pode emitir radiações. E aí nós vamos ver duas aplicações desse conceito do modelo de Niels Bohr. O primeiro é o teste de chama, que é um experimento utilizado para identificar os elementos nos compostos através da cor em uma chama. Vamos agora, através dessa animação, observar esse experimento. Olá, alunos! Eu sou a Quimiquinha. Estou aqui para fazer um experimento muito interessante. Hoje, vamos identificar elementos químicos em amostras de sais usando testes de chama. Vamos aprender como as chamas ficam coloridas? Vem comigo! Os materiais necessários são álcool etílico, cápsulas, espátula, algodão rama, fósforos e vários tipos de sais metálicos. Para o nosso experimento, utilizarei 8 cápsulas. Vou adicionar em cada uma um pouco de algodão em rama. Vou molhar o algodão com álcool etílico. Vou adicionar os diferentes cloretos metálicos nas respectivas cápsulas, exceto na primeira. A primeira cápsula ficará apenas com álcool etílico, de forma a servir de controle da experiência.
vou queimar o álcool. Quando o álcool é queimado, esses sais metálicos aquecem, dando diferentes cores à chama. Os íons do metal alteram-se a um estado de instabilidade, quando retornam ao seu estado inicial. Eles emitem luzes brilhantes. Por essa razão, observamos a alteração da cor da chama. Essa propriedade é usada na produção de fogos de artifício multicoloridos. Então, gente, o que a gente viu lá no teste de chama, né? Que quando você coloca na presença de uma chama um sal metálico, como o cloreto de sódio, por exemplo, né? A chama, ela fica um amarelo intenso. Quando eu pego um outro sal, que é o sulfato de cobre, por exemplo, a coloração passa a ser verde. Então, isso aí é um experimento que explica o conceito do modelo de Rutherford-Bohr. Uma outra aplicação, né, uma outra situação onde eu posso perceber esse conceito é na bioluminescência. O que é isso, professora? É a capacidade que um inseto tem como vagalume de produzir e emitir luz. E é causada pela transformação da energia química em energia luminosa. E aqui nós temos uma reação química, tá? Nós temos uma molécula que é chamada de luciferina. Ela vai se oxidar. Quando ela se oxida, o que acontece? Ela vai formar essa nova molécula aqui. Essa molécula, ela vai perder energia. E quando ela perde energia, o que acontece? Emite a luz. Olha que interessante, né? Isso é importante para os insetos? Sim. Sabe por quê? Primeiro, porque atrai outros insetos. E uma outra situação é que eles vão afastar alguns predadores. Tudo bem? E agora a gente vai para o nosso mural do conhecimento. O mural do conhecimento, ele traz informações sobre alguns conceitos aprendidos na nossa aula de hoje, tá bom? Então, uma primeira situação que eu coloquei para vocês foi, né, o modelo de Bohr. Tá bom? Então, gente, também baseia-se no sistema planetário, né? Porque Bohr deu continuidade ao modelo atômico desenvolvido por Rutherford, tá? Uma outra informação na aula de hoje foi sobre as características do modelo de Bohr. Opa! Que características são essas, professora? Que o átomo ele é constituído, né, de núcleo e de eletrosfera, correto? De acordo com Rutherford. Mas na eletrosfera, os elétrons, eles estão, né, em órbitas e que possuem uma energia definida. Cada órbita dessa, em que os elétrons giram, possui uma quantidade mínima de energia. Outra foi a aplicação, né, do conceito desse modelo, que foi no teste de chama, e também na bioluminescência. Eita! Tá? Então, essas duas situações a gente pode perceber a presença do conceito de Rutherford-Bohr. No teste de chama, que é um experimento utilizado para identificar
os elementos que estão em alguns compostos através da cor na chama. E a bioluminescência, que é a capacidade que alguns insetos têm de produzir e de emitir luz, né? Isso é muito importante. Esse processo é um processo natural, porque ele vai atrair insetos e também vai afastar predadores. Tudo bem? A gente encerra nosso primeiro momento e a gente vai agora para o nosso segundo momento, que é a dinâmica local interativa. Questão 1. Observe o modelo atômico abaixo. Indique no mínimo 3 características, tá? E o nome do cientista que o propôs. Questão número 2. Escolha, dentre as alternativas, aquela que fornece as palavras corretas para preencher as lacunas vazias do enunciado, embaixo, né? Relacionado ao modelo atômico estabelecido por Bohr.
Olá, queridos alunos. Então, eu vou ler novamente para vocês, tá bom? Vamos lá, questão número 1. Observe um modelo atômico abaixo. Indique, no mínimo, 3 características e o nome do cientista que o propôs. Esse modelo aqui, vou dar uma dica para vocês, ó. Tem a identificação das camadas, né? Que quem foi, depois eu vou falar, né? Ele disse que o átomo dele, né, na eletrosfera, ela é composta por camadas ou níveis de energia. Quem falou isso, hein, gente? Na questão número 2. Escolha dentre as alternativas aquela que fornece as palavras corretas para preencher as lacunas vazias do enunciado relacionado ao modelo estabelecido por Bohr. Aí eu tenho aqui o enunciado, né? Quando um elétron absorve certa quantidade de... Aí ele vai saltar para uma órbita mais... Quando ele retorna à sua órbita, lembrando que a palavra órbita, ela é, né, os níveis ou camadas de energia, tá bom? É como se fosse a casinha do elétron. Sim, a casinha do elétron. É a mesma quantidade de energia na forma de... Aí nós temos as alternativas. Vamos ver? Isso, então nós temos aí as alternativas, né? Vocês vão analisar e vão tentar lá preencher, tudo bem? Então vamos às nossas respostas. Primeira resposta da questão número 1. Então, gente, quando eu falo assim, resposta pessoal, é porque existem várias características relacionadas ao átomo de Niels Bohr, tá bom? E eu escolhi essas daqui, tudo bem? Mas você pode ter escolhido outras. Então, primeiro, o elétron não pode ter energia zero, ou seja, estar parado no núcleo, né? Para Niels Bohr, o elétron ele não fica girando em qualquer posição, tá? Ele tem um local onde ele fica ali parado, tá? E ele pode receber energia e ele pode saltar para um nível mais energético. Cada elétron tem uma órbita, né, que eu chamo de casinha do elétron, e elas são denominadas de estados estacionários. Quando emite energia, o elétron vai para uma órbita mais distante do núcleo. Uma outra característica é que os níveis de energia, também chamadas de camadas eletrônicas, também chamado no primeiro momento de órbita, tem uma quantidade definida. Atualmente são conhecidas 7 camadas e são denominadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. E também por números de 1 a 7. E aquele modelo lá, né, ele foi criado, imaginado por quem? Pelo cientista Niels Bohr. Bohr estabeleceu em sua teoria atômica que os elétrons giram em 7 órbitas circulares, denominadas de níveis ou camadas que ficam ao redor do núcleo. Gabarito da questão 2. A alternativa é a letra D, tá bom? Se você marcou a letra D, parabéns, você acertou, né? Então é energia, energética, libera e onda eletromagnética. Vamos ao comentário, né? Quando um elétron absorve
uma certa quantidade de energia, né? Ele está paradinho lá na casinha dele, lá na órbita. E aí ele recebe uma energia, tá? Externa. Ele recebe essa energia. O que que acontece com ele? Ele vai saltar para uma órbita mais energética. E aí, quando ele retorna para a casinha dele, que é a órbita original, ele vai liberar a mesma quantidade de energia na forma de onda eletromagnética. E isso a gente pode verificar, por exemplo, né, nos fogos de artifícios, quando ocorrem aquelas mudanças de cores. Foi muito bom estar com vocês nesse primeiro momento, no segundo momento, e eu espero rever vocês novamente na próxima aula. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.